Oi, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos falar dos símbolos religiosos, na disciplina de ensino religioso. O ensino religioso está presente principalmente aí no ensino fundamental 1 e 2. E meu nome é Professor Patrick. Então vamos lá? Só um minutinho. Vamos fazer o nosso estudo sobre os símbolos religiosos ou símbolos sagrados. Primeiramente, o que é um símbolo? É algo que representa ou substitui outra coisa, estabelecendo uma relação entre elas. Exemplo, aqui o cifrão, né, representa dinheiro, ou seja, não é preciso escrever dinheiro, pois o símbolo cifrão já diz o que é dinheiro. Que é dinheiro, entendeu? Então você vê esse saco aqui de dinheiro, nele tem esse S cortado por duas linhas. Então, esse S cortado por duas linhas simboliza os valores, seja o dinheiro, o real, o dólar, qualquer moeda aí no mundo. Tá bom? Símbolo de uma marca de tênis, roupas e demais produtos esportivos já revela sua marca e nome. Por exemplo, essa marca aqui é conhecida entre os jovens e adultos, porque é uma marca conhecida mundialmente. É uma marca de tênis famosa. Então a gente vê aí com esse fundo preto, né, essa tipo uma onda, né? Então a marca de tênis que muitos identificam sem necessidade é a Nike. Então não precisa geralmente estar escrito Nike. Tá? Então aqui uma brincadeirinha, a Nike não patrocina, né, esse meu canal aqui, mas se quiser, tá, fica à vontade. Então não precisa a Nike escrever nesse símbolo que ela tem o nome Nike, tá? Como muitas outras marcas também. Há vários símbolos de marcas, muitas nem precisam ter o nome escrito para ser identificado, ou seja, o símbolo faz a sua função de representar o produto. Então, a função do símbolo é isso, representar o seu produto. Por exemplo, a gente pode colocar aqui esse da Shell, que é esse símbolo amarelo. Então, ele representa o quê? Os postos de gasolina que existem por todo mundo. Né? Então, aqui, quando você vê, aqui tem a Mercedes-Benz, está escrito Mercedes-Benz embaixo aqui, mas só esse símbolo aqui, ó, de três lados aqui, muita gente já identifica. Aqui no Puma, também esse tigre, né? É um tigre muito, parece que tem muito lá nos Estados Unidos, América do Norte. Então, simplesmente, às vezes no tênis, na marca, simplesmente esse tigre aqui, ele representa a Puma, tá bom? A Pepsi também é a mesma coisa, essa bola aqui com essa parte vermelha, nessa lista em branca aqui no meio e o azul embaixo. Representa, sem precisar escrever, esse refrigerante, tá bom? Então tem várias outras aí, tá? O que é um símbolo religioso? Então a gente vê aí alguns símbolos religiosos e a gente vai saber o seguinte: um símbolo religioso é uma representação icônica destinada a representar uma religião específica ou um conceito específico dentro de uma determinada religião. Ok? Usaremos como fonte de estudo e pesquisa o site dicionariodesímbolos.com.br. Tá bom? Então, assim, eu já identifico aqui, porque esse site realmente trouxe uns conteúdos muito precisos e uma precisão muito boa sobre os símbolos religiosos, tá bom? Então, vá lá. Aqui são os símbolos religiosos, estão presentes em cada religião, representam o sagrado, né, aquilo que a gente considera Deus, como a fé, a esperança, a natureza, a vida, o universo. Eles se tornaram tradicionais entre seus fiéis pelo fato de serem considerados elementos poderosos. Então vejamos alguns símbolos religiosos das principais religiões. Então aqui a gente vê aqui a cruz cristã, o peixe, a lua crescente, a Hansá, o Om, a suástica. Depois eu vou ter uma observação sobre a suástica, né? Que é importante colocar. Estrela de Davi, a menorá, a roda de Dharma, flor de lótus, pentagrama. Aqui tem o Yin Yang, o Tori, escudo da fé, a bandeira da Umbanda, a árvore da vida, a camba, a rama da videira. Tá bom? Então vamos lá, começando aqui com os símbolos do cristianismo. Primeiro a cruz, onde se vê uma cruz, né, e se identifica que ali existe uma igreja cristã, seja ela católica, ortodoxa, evangélica, pentecostal. Então, a cruz é símbolo do cristianismo. A cruz representa o local onde Jesus Cristo foi crucificado
a salvar a humanidade e por isso simboliza a força, o poder, o sagrado. Então a cruz era um instrumento de morte, né? Então as pessoas condenadas naquela época pelo Império Romano, eram colocadas, né, numa cruz, né? Então se feria o pé, perfurava o pé, a mão, para a pessoa sangrar até a morte, uma morte muito triste, né? Inclusive a gente vê lá um detalhe no Evangelho do soldado que fere o coração de Jesus, para quê? Para aliviar o sofrimento de Jesus que estava na cruz. Tá? Então vamos lá. Assim, a cruz tornou-se um objeto de devoção cristã e faz parte de igrejas, capelas, monastérios e templos. Muitas pessoas também usam, em casa, no pescoço, como algo para embelezar, né? É citada muitas vezes nos livros sagrados, a Bíblia simbolizando o poder de Deus e a fé cristã. Então aqui em Coríntios 1,18 fala assim: pois a mensagem da cruz é a loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ok? O peixe também é um símbolo cristão, esse símbolo foi fundamental para a difusão do cristianismo. A palavra peixe, do grego itis, representa o acrônimo Jesus Christus, Deu Io Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Note que o peixe era um símbolo dos alimentos, era um dos alimentos, não é símbolo não, viu? Era um dos alimentos básicos entre os judeus e por esse motivo se tornou uma marca cristã, símbolo de amor, de união, de compaixão. Ok? O Jesus, os apóstolos eram a maioria pescadores. Também lembra isso aí. Agora vamos lá para os símbolos do islamismo. A lua crescente com estrela. Símbolo do Islão, a lua crescente com estrela foi uma figura do Império Otomano e mais tarde adotada pelo islamismo. Muitos adolescentes, muita gente identifica, é o símbolo que está na bandeira da Turquia. Sim, a Turquia ela é um país de maioria muçulmana, islâmica, né? Por isso que se adota também dentro da bandeira esse sinal, né? Esse símbolo do islamismo. Muitas bandeiras, dá para fazer também um outro vídeo, né, das bandeiras de países que possuem símbolos cristãos, tá bom? Então, representa o que? A renovação da vida e da natureza, visto que os islâmicos seguiam um calendário lunar, por isso a lua. Para alguns, a interpretação do símbolo remete ao casamento, à união da lua com a estrela d'alva. Para outros, as pontas da estrela indicam os 5 pilares da religião islã. Quais são os 5 pilares? Oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Ok? Esses 5 pilares. Vamos repetir? Oração, caridade, fé, jejum e peregrinação ao lugar sagrado, que geralmente é Meca. Importa referir que o culto à lua tem origem na cultura árabe, ok? O Hansá, que é essa mãozinha para cima aí, o Hansá, palavra que significa 5 em árabe, representa igualmente os 5 pilares da fé islâmica. Tá? Acabamos de falar aqui dos 5 pilares. Ele também é conhecido como mão de Fátima. Por que Fátima? Isso porque esse era o nome de uma das filhas do profeta Maomé, o qual se dizia que não tinha pecados. Por esse motivo, Fátima é um modelo para as mulheres muçulmanas. Ok? Símbolos do hinduísmo. O Om. Muita gente confunde, pensa que é um 30, né? E realmente parece um 30, mas assim, conhecido como Onkar, ou Om, ou Aum, esse símbolo sagrado representa em sânscrito o principal mantra da religião hindu, o Om. Trata-se de uma espécie de oração e meditação relacionada com o conhecimento, a proteção e o corpo sonoro absoluto. Também está associado com a invocação das 3 mais importantes divindades hindus: o Brahma, que é o criador, o Vishnu, que é o reformador, e Shiva, o destruidor. Ok? Esse é o Om. Swastika ou Swastika. Pelo fato de apontar para as 4 direções, a swastika representa o deus Brahma. Esse é um símbolo sagrado e próspero para os hindus. Então, o swastika representa o deus Brahma. Swastika em sânscrito significa bem-estar,
de modo que é assim um símbolo de sorte e de prosperidade. Agora uma observação, tá? Uma observação que a gente tem que fazer é que, infelizmente, os nazistas, né, na época lá dos anos 30, 40, na época da Segunda Guerra Mundial, liderados por Hitler, usaram desse símbolo hindu. O nazismo foi um grande mal no mundo que tirou a vida de milhões de pessoas. Então Hitler se apropriou desse símbolo hindu, né, e criou o partido dele, o Partido Nazista, tá? Que infelizmente só trouxe maldade, só trouxe coisas ruins. Infelizmente algumas pessoas usam de símbolos religiosos mesmo, né? E fazem isso aí, fazem várias tiranias, tá? Então não confunda, tá? A suástica é um símbolo hindu, tá bom? Que foi apropriada de forma indevida pelos nazistas, tá? Então por isso que é outra coisa, gente, a gente tem que tomar cuidado quando a pessoa faz tatuagem também e colocar no seu corpo, né, símbolos de uma religião que ela não pertence, tá bom? Então a pessoa é cristã e coloca lá um símbolo do judaísmo, sem ser judeu. Tem inclusive alguns religiosos se incomodam com isso. Por exemplo, se coloca lá um símbolo do budismo, sem ser budista. Porque aquilo, gente, porque aquele símbolo pertence àquela religião. Entendeu? Então, cuidado aí, né, aos símbolos religiosos. Né? Símbolos do judaísmo. Estrela de Davi, hexagrama. Símbolo do judaísmo é o seguinte, ou também chamada estrela de Davi, é representada por uma estrela de 6 pontas com 2 triângulos sobrepostos. Ela está relacionada com a união de elementos, a saber, o feminino e o masculino, o céu e a terra, dentre outros. Ok? Isso é um símbolo famoso lá no judaísmo. Menorá. A menorá, em hebraico, candelabro, de 7 pontas, que foi construído por Moisés e se tornou símbolo religioso do judaísmo. É um dos símbolos mais antigos da fé judaica. Objeto divino de iluminação, a menorá é citada muitas vezes na Torá, livro sagrado com leis e mandamentos do judaísmo. Ok? Símbolos do budismo. A roda de Dharma. A roda do Dharma é um símbolo do budismo. Ela é representada por um círculo com 8 raios, que significa os ensinamentos de Buda. Olha que interessante. Então, nessa roda aqui, tem 8 pontas, né? 8 raios, né? Que simbolizam esses 8 ensinamentos. Esses ensinamentos, chamados de nobre caminho óctuplo, porque óctuplo de 8, quais são esses 8 ensinamentos? O entendimento correto, a gente tem que entender as coisas de forma correta, pensamento correto, pensar de forma correta, não ficar pensando coisas ruins, linguagem correta, não ter um linguajar impróprio, de coisas ruins, de coisas abomináveis, ação correta, a nossa ação tem que ser correta, segundo o budismo, o modo de vida correto, agir de forma correta na sua vida, um esforço correto, se esforçar para coisas boas, não se esforçar para coisas ruins, atenção plena correta e concentração correta. Tá ok? Flor de lótus também é um símbolo do budismo. A flor de lótus, que representa o crescimento espiritual, é considerada o trono de Buda e é um dos 8 símbolos, do budismo também. Quando fechada, a flor simboliza o coração fechado, que somente se abre com o desenvolvimento das virtudes de Buda. Símbolos Wicca, que é o pentagrama. Você vê que é diferente lá do judaísmo, tá? Esse tem 5 pontas, tá bom? Na religião Wicca, o pentagrama, estrela de 5 pontas, é um elemento que caracteriza o feminino, visto que está associada com Vênus, planeta Vênus. Tornou-se um dos símbolos mais importantes da religião, à medida que representa os 5 elementos: o espírito, água, ar, fogo e terra. Além disso, representa Vênus, uma das principais deusas da religião Wicca. Ela é considerada a deusa mãe da natureza, ok? Lua tripla também da Wicca. Fazendo parte da religião Wicca, esse símbolo representa a deusa tripla, os 3 aspectos do poder feminino e as fases do ciclo lunar.
A primeira lua crescente simboliza a donzela, que remete à juventude, novos começos e pureza. A lua cheia do centro simboliza a mãe, que se refere à maturidade, fertilidade, amor, carinho e poder. Já a última lua também é crescente, representa a crone, que tem a ver com a sabedoria, a experiência, o conhecimento, a morte e o renascimento. Ok? Símbolos do taoísmo. Esse é o Yin e o Yang. O Yin e Yang, diagrama de Tai Chi ou Teijie, é o símbolo cósmico do taoísmo. Ele representa o universo mediado pela união das forças e energias opostas, a saber, o feminino e o masculino, o positivo e o negativo, o céu e a terra. Bom, é representado por um círculo que, difundido por uma linha sinuosa, é preenchido nas cores preta, Yin, e branco, Yang. Você sabia que preto então significa Yin e branco, Yang. Cada lado possui uma germe do outro, fomentando uma relação de equilíbrio e das forças complementares inseparáveis entre tudo o que existe. Ok? Símbolos do Shintoísmo, Tori. Sendo o símbolo mais representativo do shintoísmo, Tori é considerado um santuário ou portão dessa religião. A gente vê que parece um portal mesmo, né? Um portão. Ele representa a passagem do mundo físico para o mundo espiritual, do profano para o sagrado. É usado para a adoração de espíritos da natureza. Símbolos do espiritismo, o ramo da videira. Com somente um símbolo que o representa, o espiritismo, especificamente o fundador, né, Allan Kardec, o francês Allan Kardec, trouxe o ramo da videira para a religião, o tornando símbolo do Criador. Cada parte da planta remete a algo. Então vamos lá, saber, o ramo representa o corpo, a seiva representa o espírito, o bago da uva representa a alma. Ó, interessante, né? Bandeira umbandista, umbanda, luz divina, força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Então, esse símbolo aí, esse sol, bandeira feita pela Associação de Umbanda Caxias. Um dos símbolos mais conhecidos da religião afro-brasileira, Umbanda, é a sua bandeira, que simboliza a união, tendo sido criado por Saúde Medeiros, pai Saúde Ogum. Ela é composta por um sol no centro, a qual simboliza a iluminação, conhecimento e vitalidade. Já a figura branca dentro do sol, segundo as palavras do pai Saul, no primeiro instante parece a de um enorme pombo branco, mas olhando com mais atenção, a forma se modifica, deixando transparecer um espectro humano angelical, com asas enormes, voando e determinado a realizar uma missão. Ok? Árvore da vida da Cabala. Um dos principais símbolos usados pelos seguidores da Cabala é a árvore da vida, ou a árvore sefirótica. Ela é uma espécie de árvore invertida que simboliza o Deus que criou o universo. Apresenta 10 nós ou esferas e 22 linhas que conectam estes nós. De acordo com a imagem, as esferas se dividem assim: coroa, a sabedoria, a inteligência, o amor, o poder e a força, a compaixão, resistência, majestade, fundação e o reino. Símbolos do sikhismo, Kanda. Sendo o principal símbolo da religião monoteísta indiana chamada de sikhismo, o Kanda representa a fé, a verdade e a justiça. É formado por uma faca de 2 gumes que simbolizam a crença em Deus e no poder divino que controla toda a criação. A parte direita da figura representa a autoridade e a liberdade, regidas por valores religiosos e morais. Já a esquerda se refere à justiça divina, que pune as pessoas com práticas maléficas. O círculo ou chakra, a qual não possui começo nem fim, simboliza o Deus eterno e a perfeição. Certo? Onkar. Outro símbolo importante para o sikhismo, inclusive, ele abre o livro sagrado da religião, significando Deus é uno. Então, essa religião sikhismo, como já disse, é uma religião monoteísta, que acredita em um único Deus. Simboliza a existência de somente um Deus, a qual é o criador de tudo, que está além do nascimento e da morte, do medo e do ódio, que é a verdade eterna.
certo? Símbolo da fé. O escudo da fé, conhecido como símbolo da fé, é um amuleto utilizado com o intuito de trazer proteção. Trata-se da imagem de um escudo com uma espada. No escudo consta a palavra fé, que faz parte de uma composição da imagem. O surgimento desse símbolo teria como base a seguinte passagem da Escritura Sagrada, que está em Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Certo? Existem, gente, muitos outros símbolos de muitas religiões. Existem várias religiões, a gente pode falar milhares de religiões pelo mundo. É claro que aqui a gente trabalha as principais, as mais conhecidas. Bom, mas lembremos que o respeito a todas as religiões é garantida por lei, seja pelos direitos humanos ou na Constituição do Brasil. Tá certo? Então aqui a gente vê outros símbolos, aqui a gente vê também o Rastafari, né, é o Wicca, é o Shinto, o cristianismo, tá certo? Então é isso, né? E reafirmando esse respeito que é essencial pelas outras religiões. Tá? Um grande abraço para vocês.